E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Um podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. É a ciência da Bíblia que traz verdades absolutamente verdadeiras, porque foram verdades inspiradas pelo autor e consumador da ciência, pelo Senhor do passado, que escreveu o passado, desenhou o passado, o Deus que tudo fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele fez, ele observou, ele é testemunha ocular da criação do universo. Ele foi o único que estava lá. E ele, inspirando os autores bíblicos, colocou na sua palavra verdades absolutamente confiáveis sobre a origem do universo, a origem da vida. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E há em Gênesis uma cronologia dos patriarcas, uma genealogia e uma cronologia dos patriarcas. 14 patriarcas ali registrados, também em Mateus 1, todos os patriarcas, desde Abraão até Jesus, e desde Adão até Abraão, de Adão a Abraão a Jesus. E com a escrita e os relatos modernos de Jesus até os nossos dias, podemos fazer as contas, aproximadamente 6.000 anos. Mas e os milhões de anos do Big Bang, da evolução, que a ciência precisa para corroborar a tese que somos amebas evoluídas, que uma grande explosão formou o universo? Será que há evidências para esses bilhões de anos da Terra? Será que há evidências de que realmente fomos formados há milhões e milhões de anos, evoluímos de chimpanzés, que seriam nossos parentes evolutivos de um ancestral símio comum? Tudo indica que não. Por exemplo, nesse podcast, falaremos sobre carbono 14 em diamantes. Contra fatos, não há argumentos. Uma das formas mais utilizadas pelo naturalismo para tentar estabelecer uma idade para o universo, para a Terra e para a vida, são os elementos radioativos que decaem em outros elementos por radiação, emitindo partículas radioativas, radiação beta, gama. E o que acontece? Nós podemos medir o tempo de vida desses elementos radioativos. Por exemplo, o carbono 14, que tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Se um animal está vivo, ele está absorvendo CO2, carbono, de processos naturais, raios cósmicos que batem na nossa atmosfera, transforma nitrogênio em carbono 14, que entra no ciclo do CO2. Quando ele morre, ele para de absorver esse carbono 14, e o carbono 14 começa então a decair. E, como sabemos o tempo de meia-vida, de decaimento do carbono 14, podemos calcular, por exemplo, então, há quanto tempo faz que esse animal morreu. Mas para o carbono 14 especificamente, temos um grande problema para os bilhões de anos então. Porque diamantes, por exemplo, são constituídos de átomos de carbono. E um cristal de diamante, vamos dizer assim, seria a amostra mais pura possível. Dificilmente você poderia imaginar que diamante poderia ser contaminado. É um cristal insolúvel. E é impossível você imaginar qualquer tipo de permeação pelo diamante para que um contaminante pudesse ser ali adicionado. Acredita-se também, pelo modelo naturalista, que os diamantes foram formados no início do planeta Terra, nas profundezas do manto, 160 quilômetros de profundidade. Então, esse diamante não foi exposto a esse carbono 14 que é formado na nossa atmosfera.
por raios cósmicos que estão transformando o nitrogênio da atmosfera em carbono 14 e está participando do ciclo do carbono na superfície. Não, o carbono do diamante teria sido formado nas profundezas da Terra. Então esse diamante deveria ser puro em carbono 12, não carbono 14. Esse é o elemento radioativo que só se forma na atmosfera. Mesmo que tivesse carbono 14 no diamante das profundezas da Terra, se esse diamante foi formado há bilhões de anos atrás e o seu tempo de meia-vida do carbono é de 5.730 anos, várias e várias meia-vidas já teriam sido transcorridas. Calcula-se que a partir de 57 mil anos não deveria ser mais possível detectar carbono 14 em nada. E o diamante, então, seria uma amostra formada há bilhões de anos atrás, nas profundezas da Terra, sem carbono 14, e mesmo que tivesse, seriam bilhões de anos. Não deveria mais detectar carbono 14. O que é que aconteceu? Quando se analisa carbono 14 nos equipamentos que são espectrômetros de massas, a área que eu trabalho conseguiu determinar a presença de carbono 14 em diamante. Não faz sentido nenhum. Faz sentido à luz da Bíblia. Um mundo que foi criado há poucos anos atrás, milhares e não milhões. Carbono 14 em diamante. O naturalismo vai dizer, não, olha só, isso aí é errado. Sabemos que há um ruído de fundo nesses equipamentos, um background. E esse sinal que foi detectado em carbono 14 é ruído de fundo. É uma tentativa de explicar o inexplicável. Porque nós, como químicos analíticos, sabemos muito bem detectar o que é ruído e o que é sinal. O que acontece? Quando você tira a amostra, esse sinal não está lá. Então não é ruído. É quando você coloca o carbono do diamante que o sinal do carbono 14 aparece. Não dá para explicar como background, como ruído de fundo. E o pior, não foi só em carbono de diamante, mas encontramos carbono 14 em fósseis, que já deveriam ter milhões e milhões de anos, em carvão. Outro dia, encontraram carbono 14 em tecido mole de dinossauro, 60 milhões de anos. Então, o que podemos dizer em relação a esses métodos de datação com elementos radioativos, os radioisótopos? Primeiro, há muita dúvida se realmente eles poderiam funcionar. Mas mesmo quando assumimos que eles funcionam, não faz sentido. Você começa a detectar a presença de radioisótopos onde eles não deveriam mais ser detectados. Carbono 14 em diamantes. Contra fatos não há argumentos. Temos também carbono 14 em fósseis, dinossauros, carvão. Uma grande evidência de que a Terra é jovem e a vida na Terra é muito jovem. Às vezes fazem cálculos com carbono 14 e dá 50, 40, 30 mil anos. Mas nós sabemos também que o dilúvio provavelmente mudou muito o ciclo do carbono na Terra. E os criacionistas que defendem o dilúvio fazem contas e, inclusive, tem um fator de correção que pode ser aplicado para as amostras pré-diluvianas. Olha que interessante, ciência de boa qualidade sendo feita à luz da palavra de Deus. Houve um dilúvio, alterou o ciclo de carbono. Podemos, então, estabelecer que as amostras pré-diluvianas se mostrariam muito mais velhas por esse método, boa ciência. E esse fator de correção, então, sendo aplicado para amostras pré-diluvianas, mostra o quê? Que essas idades de 40, 50, 60 mil anos estão altas demais. O máximo, 6 mil anos. Carbono 14 em diamantes. Contra fatos não há argumentos. A vida na Terra é jovem. A Terra
jovem, exatamente como a cronologia e a genealogia de Gênesis e Mateus indicam. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.